morreu na cruz do Calvário, trazendo obra redentora para nós. E nós estamos aqui hoje. Será se nós estamos de acordo com a palavra de Deus? Não estamos, né, irmão? Na verdade, a gente procura sempre estar na presença de Deus, mas as falhas vêm, os tropeços vêm, os erros vêm. Mas no livro de 1 João capítulo 1, versículo de número 7 a 9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus, então, aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É em memória do Senhor que hoje nós estaremos celebrando a Santa Ceia, porque todos os meses nós passamos por lutas, passamos por adversidades gigantescas, que às vezes alguns de nós pensam em parar, mas vem logo o Espírito Santo do Senhor, que está conosco até a consumação dos séculos, e nos esforça, e nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos andar um pouco mais. Ele diz e sopra nos nossos ouvidos. Vamos marchar um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluias, sacudimos a poeira e logo nos levantamos de novo e confessamos o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. E que se nós fizermos a vontade do Senhor, e que se nós obedecermos a palavra do Senhor, os que estiver no campo, os que estiver na cidade, for obediente à palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai descer uma unção poderosa em nós, que não há trilha ruim para que nós possamos passar, não há caminho difícil que nós não possamos ali andar, porque disse o salmista: ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. E ainda diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele honra nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a alegria do Senhor é nós fazermos a sua vontade. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá fé, Ele nos dá virtude, Ele nos dá esperança. Ele fala: filho, ainda mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Assim esse filho pródigo saiu da casa de seu pai. Ele tinha tudo ali. Mas como muitos de nós sabemos que o que nos tira da presença de Deus é o orgulho. É o orgulho, meus irmãos, é a prepotência que nos tira da presença de Deus. Ele tinha tudo, mas não gostaria de ser submetido à vontade do Pai, porque o Pai era o dono de tudo. Assim como Deus é dono de tudo, nós temos que honrar a Deus. Quem somos nós? Quem é o homem? Quem é o homem para que Deus lembre dele, e o filho do homem para que Deus o visite? Contanto, ele fez menor do que os anjos do céu. Ele soprou a eternidade dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, muitos de nós pensamos que não valemos mais nada.
erramos demais, dizemos: não, errei demais, eu não vou conseguir mais, não adianta você me dar conselhos. Mas, meus amados irmãos, essa não é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, porque a vontade de Deus sobre a nossa vida é mais do que a vontade que dá a escolha que nós queremos com as nossas próprias forças. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele filho, meus amados irmãos, ele tinha tudo ali, assim como aquele jovem que estava no monte com Jesus, dizia que tinha obedecido todos os mandamentos, que tinha obedecido todas as leis. Mas Jesus, olhando para ele, meio que triste, disse: falta uma coisa. E esse jovem, aleluia, na hora que ouviu, Jesus dizer: vai, vende tudo o que tem e dê aos pobres, depois vem e segue-me. Ele se entristeceu, virou as costas para Jesus e foi-se embora. Quem de nós vai virar as costas para Jesus nesta noite? Nenhum, né, irmãos? Nós não faríamos loucura alguma desse tipo para virar as costas para o Deus dos céus, que criou todas as coisas espirituais e todas as coisas físicas. Nós não podemos de forma alguma, louvado seja o nome do Senhor, negar a um Deus que nos criou. E quem somos nós, né, irmãos? Como diz, nós somos pó da terra. Então aquele filho, da mesma forma, ele tinha tudo, mas como um filho hoje, o pai tem uma chácara e tem uns 5 filhos. Aí o filho chega uma hora que ele não quer obedecer mais o pai. Ele está ali comendo, bebendo, sendo alegre, feliz, tendo uma cama para dormir, mas ele cria um negócio nele que se chama orgulho, exaltação. Esse filho foi da mesma forma. Eu não digo aos irmãos que eu estou livre de tal pecado. Não, quem dera, irmãos, que o sangue de Jesus todos os dias nos purifica de todos os pecados, né? Então ele, a história dele conta assim, que pelo orgulho ele pediu toda a parte dele e foi embora. E não quis saber de pai, de irmão, não quis saber de ninguém. E foi-se embora. E os irmãos sabem, é conhecido dos irmãos, que depois aquele dinheiro acabou, porque ele usou com as meretrizes, ele usou aquele dinheiro, e dinheiro não vem da bala, meus irmãos. Hoje em dia vocês veem como que nós pegamos o nosso dinheiro. Nós temos que saber orar a Deus e administrar bem ele para chegar até o final do mês, porque nós não conseguimos pagar as nossas dívidas, não. Mas a Bíblia diz: a ninguém dê mais coisa alguma a não ser o amor com que Deus nos amou, com seu Filho amado Jesus Cristo ali na cruz, né, irmãos? Então ele foi, acabou o dinheiro, e naquele tempo uma crise se instalou naquele local e não tinha serviço para ninguém, e a fome chegou. E um certo dia, passando por um serviço lá, uns criadouros de porco, ele desejou comer aquelas comidas daqueles porcos. Então, meus amados irmãos, e quando ele estava naquela situação de solidão, naquela desilusão precária, uma dor tão profunda que a pessoa naquele estado, muitos pensam em se matar, em tirar a sua própria vida, mas ele não, ele disse uma palavra muito maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E caindo em si, no verso 17, disse: quantos trabalhadores
Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha, meus amados irmãos, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, é a resposta para quem está no erro. É tão difícil falar assim, dessa forma, igual o filho pródigo falou. Na hora de dor, uns vêm pelo amor, diz, né? Mas outros vêm pela dor. E o filho pródigo veio pela dor, e ele exclamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor lá do fundo da alma, igual Jonas dentro do ventre da baleia, igual muitos que foram a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e ouviu a palavra do Senhor. Ele fez a coisa certa, ele se humilhou. Ele se humilhou a Deus. É isso que nós temos que fazer: humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos o versículo da palavra do Senhor, que nós lemos ali, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Assim é Deus para conosco, irmãos. Deus se move de íntima compaixão, aleluia, que ao quebrantado e contrito Ele não desprezará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus jamais desprezará nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós façamos coisas cruéis, mas Deus está todo o tempo com seus braços abertos, dizendo: filho meu, aleluia, ouça a minha palavra, ouça a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, meus amados irmãos, quantas pessoas gostariam de sentir um abraço verdadeiro, um beijo, aleluia, verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, porque existem beijos que não são verdadeiros, beijos de traição, mas existem os beijos verdadeiros, que são chamados ósculos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que não sentem mais, aleluia, vontade de abraçar ninguém, e não são abraçados por ninguém devido ao seu orgulho, a dureza do seu coração. O filho pródigo teve uma dureza, uma exaltação ali, que fez ele perder tudo. E será que nós, nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, vamos tirar que lição de toda esta palavra que nós estamos ouvindo hoje aqui? Louvado seja o nome do Senhor. É melhor ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é melhor ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para não perecermos depois. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o seu pai o abraçou, e os seus irmãos teve ciúme. Um dos seus irmãos teve ciúme, mas nós não podemos condená-lo, né, irmãos? Muitas das vezes nós também, em nossas vidas, se não já tivemos uma reação assim, igual ao irmão dele, ou quase, né, parecida, porque ele está há tanto tempo com o pai, e o pai não matou nem um bezerro, não deu roupas novas para ele, mas é porque o filho precisava de roupas novas. Ele não, ele já estava tanto tempo com o pai, estava já do lado do pai, ele não tinha saído ali, né,
do aprisco do Senhor, né? Então só o filho que foi, né, rebelou-se e foi para longe e perdeu ali a visão e ficou cego e já não viu mais nada. Os conselhos de Deus, os conselhos do Pai eterno, que todo dia está disposto a nos dar esse conselho. Então, meus amados irmãos, esta é a lição que Deus quer que todos nós, aleluias, um dia venhamos a conhecer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, para que todos sejam salvos. Deus quer que todos se salvem e que um dia, né, sejam livres daquele juízo, daquele dia terrível. Um dia, meus amados irmãos, que eu particularmente, irmãos, a cada noite eu falo para Deus: Deus, me livra a minha alma daquele dia terrível, me livre do lago que arde com fogo e enxofre, da morte eterna. No dia da tua visitação, Senhor, me leva para o céu com o Senhor. E nós todas as noites temos que fazer essa oração, meus irmãos, para que Deus leve-nos na confiança e na esperança que nós temos em Jesus Cristo. Aleluias. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele um dia nos dará vestes novas. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Ele um dia nos dará vestes novas, roupas novas, não feitas por mãos de homens, mas feitas pelo seu artífice, aleluia, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jeová. E eu agradeço essa rica oportunidade, e eu espero que os irmãos tenham sido abençoados esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Dá tempo eu cantar um hino, né?